Bom dia, galera, o segundo ano. Como prometido, está aqui eu de volta para dar continuidade ao que nós falamos na aula passada sobre naturalismo no Brasil, conceito, contexto histórico e características. E falei no final do vídeo que voltaria hoje para falar do autor que iniciou o naturalismo no Brasil e da obra dele, o Mulato, né? Então vamos aqui trabalhar exatamente esse contexto hoje. E olha só, primeiramente aqui apresento a vocês Álvares de Azevedo, certo? Aloysio Azevedo, desculpa, tá? Nasceu em São Luís em 1857 e faleceu em Buenos Aires em 1913. E olha só, o que a gente pode saber sobre Aloysio Azevedo? Primeiramente, esse grande autor legou à literatura brasileira uma obra desigual. De um lado, os folhetins, romances de discutível padrão artísticos, repletos de peripécias ao gosto de um público menos exigente, tá? Uma lágrima de mulher, girândola de amores, memórias de um condenado. Temos, de outro lado, romances de intensa temperatura dramática, como enfocando uma estrutura social agressiva, lidando não raro com o social. O Cortiço, Casa de Pensão e o Mulato, que nós vamos falar hoje, tendo por influência escritores naturalistas europeus, entre ele Émile Zola, que lançou o naturalismo europeu. Temos Portal Óptica captar a mediocridade rotineira, a vida de os sertões, os sestros, os preconceitos e mesmo taras individuais, né? Questão do estupro, né? Opção contrária à dos românticos precedentes. Então, como eu disse na aula passada, são atos humanos que jamais eram entendidos. Será que é por instinto animal ou é doença? Então, isso aí a ciência ela começou a explicar. Fazem-se veementemente presentes à sua obra certos traços fundamentais do naturalismo, quais sejam a influência do meio social e da hereditariedade na formação dos indivíduos. Também o fanalismo. Em Aloysio, a natureza humana figura-se-lhe uma certa selvageria, onde os fortes comem os fracos, afirma o crítico Alfredo Bross. Quando ele diz os fortes comem os fracos, significa que a elite dominante ela consegue dominar a pobreza. Então a pobreza é os fracos, certo? Temos também agora um pouco sobre o Mulato, para que vocês conheçam, certo? O Mulato é uma obra do escritor naturalista Aloysio de Azevedo, foi publicado em 1881, inaugurando o movimento naturalista no Brasil. O nome do livro faz referência ao seu protagonista, o mulato bastardo que nasceu numa fazenda do Nordeste brasileiro. Personagem da obra: Raimundo, o mulato, filho bastardo de José, José, fazendeiro e pai de Raimundo, Quitéria, esposa de Raimundo, Domingas, a escrava da fazenda e mãe de Raimundo, Padre Diogo, amante de Quitéria, olha o pecado, o padre, amante da Quitéria, Manuel Pescada, tio e tutor de Raimundo, Ana Rosa, filha de Manuel, e Luiz Dias, empregado de Manuel e pretendente de Ana Rosa. Tá? Aqui, ó, eu falo um pouco do resumo, ok? A obra começa a ser narrada no interior do Maranhão, onde José Pedro da Silva era fazendeiro e comerciante português. Com Domingas, uma de suas escravas, ele teve um filho bastardo, Raimundo. José casou-se com Quitéria, Inocência de Freitas Santiago, e desconfiada da relação que tinha com sua escrava, a esposa pede para açoitar a mulher e ainda queimar suas genitais. Desesperado, José leva a criança para a casa de seu irmão Manuel. Quando ele retorna à fazenda, encontra sua esposa na cama com o Padre Diogo. No momento de fúria, ele mata sua esposa e faz um pacto com o padre para que ninguém fique sabendo do ocorrido. Desolado, José passa a viver com seu irmão, que tinha uma casa na cidade de São Luís. Pouco depois ele adoece. Quando decide retornar à sua fazenda, ele é morto a mando do padre Diogo. O padre resolveu se vingar, né? Então olha só. Diante de tudo isso, Raimundo, ainda criança, vai para Lisboa, em Portugal, se afastando de sua mãe. Ali passou anos de sua vida e se formou em Direito. Mais tarde resolveu retornar ao Brasil e vai morar no Rio de Janeiro, decidido a encontrar seu tio Manuel Pescado. Raimundo viaja ao Maranhão. A ideia ideal
inicial era saber sobre sua infância e origem. Além disso, seu pai deixou a herança para ele, que estava aos cuidados do seu tio. Assim, quando encontra Manuel, Raimundo fala que quer visitar a fazenda onde morava quando era criança. Ali, ele desvenda alguns fatos desconhecidos, por exemplo, quem era sua mãe e quem fora filho abastado de José. Durante a estadia na casa de seu tio, apaixona-se por sua filha, Ana Rosa. Entretanto, Manuel pensa em casar sua filha com um de seus empregados, o cônego Dias. Sendo assim, seu tio não lhe concede a mão de Ana. Diante disso, Raimundo começa a desconfiar que essa recusa está associada à sua origem e cor de pele, uma vez que ele era filho de uma escrava. Ana Rosa também nutre sentimentos por Raimundo e o casal resolve fugir. Na hora da fuga, eles são surpreendidos pelo padre Diogo e, mediante a confusão, Raimundo é morto por Luiz Dias, seu rival. Ana, que estava grávida de Raimundo, fica em choque com a morte do seu amado e acaba abortando a criança. Por fim, ela se casa com o assassino de Raimundo e com ele teve 3 filhos. Análise. O Mulato é uma obra com forte crítica social, por meio de seus personagens estereotipados. A Luiz de Azevedo aborda temas como preconceito racial. Nós vimos pela morte do rapaz, que era negro, né? Ele se apaixonou pela a mulher que era prometida a outra pessoa. Então, a escravidão, a hipocrisia do clero e ainda o provincianismo. Com 19 capítulos sem título, o Mulato foi uma revelação para a sociedade da época e recebeu muitas críticas. Além dos temas explorados pelo autor, o final da obra distancia dos moldes clássicos e românticos, onde o bem sempre vence o mal. E no caso dessa obra, o mal venceu o bem, porque o preconceito ele prevaleceu com a morte do personagem. Né? Então, toda aquela crítica da sociedade, aqueles dogmas, aquelas punições, continuou vindo à tona aqui nessa obra como uma crítica à sociedade hipócrita, certo? Aqui, o mal e a infelicidade das pessoas permeiam a obra, são encobertas por uma falsa felicidade, onde os interesses, a futilidade, a imoralidade, a descrição, a discriminação estão acima de tudo. Isso pode ser revelado no desfecho da obra. No fim do livro, aparece Ana e o assassino de Raimundo supostamente felizes, vivendo uma vida burguesa e cuidando de 3 filhos, felizes em cima da morte do rapaz que ela amava, né? E que ela iria fugir. Então, praticamente, galera, a obra, ela retrata isso aí. Vocês viram um pouco de Aloísio, né? E viram a obra O Mulato que abriu. Então, se vocês tiverem interesse, baixem essa obra, façam um download ou compre o livro original numa livraria e tenham o prazer de conhecer um pouco sobre a história realista do nosso passado literário, para entender como nós chegamos ainda hoje com essa literatura tão forte, certo? Então, termino aqui a aula de hoje. Na próxima aula, iremos ver uma revisão sobre o primeiro vídeo do naturalismo e sobre esse segundo vídeo de hoje, ok? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês mais uma vez e que fiquem em paz para resolver essa atividade, tá bom? Que Deus o abençoe e mais uma vez eu me despeço de vocês. Tchau, tchau!